Boa noite, gente. Esperar vocês chegarem. Boa noite, que Deus abençoe todo mundo que conseguiu ficar firme até agora meia-noite. Aproveita e avisa as amigas, avisa as pessoas que nós estamos ao vivo. Aproveita e avisa. Que Deus abençoe vocês. Um monte de gente aqui da igreja. Sejam bem-vindas. Boa noite. Que Deus abençoe vocês. Amo vocês, gente. Que lindas. Gente, tantos lugares. Meu Deus. Sejam bem-vindas essa noite. As direções que Deus vai dar pra gente. Deus abençoe vocês. Vou dar algum tempinho pra o pessoal entrar. A gente vai buscar Deus juntas nessa madrugada. A gente vai buscar a presença do Espírito Santo juntas nessa madrugada. Queria que você achasse um lugar bem confortável na sua casa. Só você. Se puder, né, ter um tapetinho, uma almofada, sua Bíblia, um caderno de anotação para você anotar o que Deus vai falar contigo hoje. Deus deu uma direção específica e eu quero compartilhar com vocês. Aleluia. Isso. Nós vamos nos levantar como um poderoso exército do Senhor. Avisa e acorda a tua amiga. Avisa quem ainda não entrou. As mulheres que se comprometeram a orar contigo. Eu sei que tem algumas mulheres que estão juntas, que estão orando juntas nessa madrugada. Aleluia. Aleluia. Vou deixar mais uns 2 minutinhos para que todo mundo possa chegar. Tem gente que está em Londres e agora é 4 da manhã em Londres. Tantos lugares, tantos fusos horários. Sejam bem-vindas a esse lugar em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Tu és maravilhoso, Jesus, Tu és digno. Tu és adorado, Tu és exaltado, Senhor. É ao redor de Ti, Senhor, é ao redor do Teu nome, Pai, que nós nos reunimos. Num só espírito, Pai, com um só coração, Senhor. Um só desejo, Deus, de clamar pela Tua presença, Espírito Santo. Aleluia. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Enche essa live com a Tua presença, Espírito Santo, nós clamamos. Nós clamamos pela Tua presença, Santo Espírito. Tu és exaltado, Tu és digno. Eu quero orar por esses 3 dias de jejum. Faz tempo que a gente não faz os 3 dias de live juntas. Nas últimas vezes eu fiz sempre terminando o último dia na reunião de mulheres. Mas dessa vez Deus me deu a direção para a gente fazer realmente os 3 dias de live aqui juntas em oração, com direções específicas para esses dias. Para mim eu quero compartilhar com vocês, para mim fazer essa live nesses dias é os dias mais improváveis e os dias mais difíceis para mim estar jejuando e para estar reunindo. Não era o dia mais propício, sabe? Com a minha circunstância, não sei se isso coincide com você. Não era o mais propício, não era o mais perfeito, o tempo mais apropriado para mim. Mas era o tempo do Kairos de Deus, né, que invadiu meu Cronos. E eu só fui obediente. Eu disse, Deus, eu não tenho talvez o momento para mim correto. Talvez é um momento mais difícil e desafiador. Mas eu quero obedecer a voz do Teu Espírito. Eu não quero só obedecer quando tudo está convergindo para o meu bem ou quando tudo está tão fácil. Eu quero ser aquele tipo de mulher que não desiste e na dificuldade, assim como a águia
que pega a força da tempestade e voa mais alto. Então esse jejum ele fala sobre isso. Ele fala não sobre um momento oportuno, mas sobre um momento de obediência. E eu quero dizer para vocês que eu estou sendo desafiada nesses dias e vocês estão enxergando uma mulher que não desistiu e que não vai desistir. E todas as coisas começaram realmente a querer dificultar essa questão do retiro, do jejum, mas eu falei, eu não vou desistir. E foi um chamado de Deus. Faz exatamente 6 meses que a gente fez o nosso último jejum e esse é o primeiro jejum de 2026. Eu creio que se o ano de 2025 foi um ano difícil que Deus chacoalhou a gente, o ano de 2026, Deus está terminando de encerrar aquilo que precisa ser encerrado. E eu acredito muito em várias mudanças que Deus está estabelecendo nesse ano. E eu quero compartilhar isso com vocês. Então, todos os nossos jejuns até aqui foram para buscar a presença de Deus. A gente fez muito isso junto, de nos derramarmos diante de Deus. Mas agora nós temos que entender o chamado do Senhor para nós. E agora eu creio que nós estamos numa guerra. Deus não está chamando meninas, Deus está chamando mulheres maduras. E o Senhor está falando para mim e para você, chegou a hora de você guerrear. E nós vamos colocar em prática a palavra de Deus nesses 3 dias. Então eu quero que você se prepare, porque você vai vivenciar a palavra e você vai botar em prática a palavra de Deus. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e contra potestades. E o Senhor deixou para nós armas espirituais para que a gente possa usar. E eu creio que chegou a hora de a gente usar essas armas espirituais, chegou a hora de a gente se levantar em oração. E eu quero falar uma coisa para você, talvez você não se sinta pronta para isso, sabe? É bem provável que você está se sentindo fraca, é bem provável que você esteja até lutando contra dúvidas, é bem provável que você espiritualmente esteja sendo atacada até na sua fé. Mas a palavra de Deus diz para que a gente não olhe para isso agora. Você não vai olhar para isso. Você vai olhar para a rocha a qual você foi cortada. Você vai olhar para Cristo. Você vai usar agora isso. Você vai lutar com as armas espirituais. Ó, pastor Axa, você está falando aqui, ó, sujeitai-vos, pois, a Deus, debaixo da poderosa mão de Deus. E essa noite primeira específica, nós vamos nos sujeitar. Essa noite, nós vamos orar juntas com a boca no pó. Essa é a noite que nós vamos nos humilhar debaixo da presença de Deus. E eu queria que você fizesse isso agora. Enquanto nós vamos adorar a Deus, eu queria que você adorasse a Ele, que você rendesse graças a Ele. Nós vamos entregar esses 3 dias de oração e de jejum ao Senhor. E hoje nós vamos nos derramar, nós vamos ficar com a boca no pó hoje, todas nós juntas. Nós vamos fazer isso juntas, nós vamos começar a ter... É incrível como que nós vamos obedecer a palavra de Deus juntas, nós vamos viver algo lindo juntas. A presença de Deus vai ser real nesses dias na sua vida. E eu quero fazer uma pergunta aqui no chat. Quantas mulheres que estão aqui, que você está vivendo uma guerra? Que você está vivendo uma guerra. Eu queria que você levantasse a sua mãozinha aí. Se você é essa pessoa que tem enfrentado guerras, você tem sido afrontada, você tem sido intimidada pelo inimigo, afrontada. Você está com medo de seguir de novo, você está com medo de seguir em frente. O próximo passo que Deus deu para você são guerras terríveis, pensamentos, um espírito de medo. Se você é essa mulher, nós vamos enfrentar isso juntas, em oração. E você não vai ter medo dos próximos desafios e dos próximos passos. Em nome de Jesus, o espírito de medo vai embora hoje. Nós vamos nos sujeitar ao Espírito do Senhor. Pai, nós consagramos esses 3 dias a Ti, Senhor. Como mulheres que Te amam, que amam a Tua presença.
Não mulheres fortes, não mulheres que não erram, não mulheres que são perfeitas, Deus, muito pelo contrário, Pai. Nos encontramos muitas vezes, Senhor, tão fracas, onde sabemos que a nossa força é o Senhor, Pai. Nos encontramos tantas vezes perdidas, Pai, intimidadas, com medo. Quantas de nós que estão aqui nessa live temos vontade de desistir, Pai? Vontade de olhar para trás. Vontade, Senhor, de largar tudo, Pai. Mas o Senhor é aquele que nos levanta, Deus. O Senhor é aquele que segura as nossas mãos, Pai. E mais do que, Senhor, ocupar cadeiras nas igrejas, muito mais do que ter um título de cristã, Deus. Nós queremos praticar a Tua palavra e viver, Senhor, o sobrenatural. Nós não queremos mais, Senhor, negligenciar o mundo do Espírito, lutar as guerras erradas, lutar contra pessoas, Pai. Mas nós queremos, Senhor, entrar nessa batalha contigo, Deus. A Tua palavra diz que existe uma guerra travada e ela não é no mundo natural, ela é no mundo do Espírito. E nós precisamos aprender, Senhor, a lutar a guerra certa, a usar as armas certas, Pai. Então, no nome de Jesus, agora nós consagramos esses dias a Ti, Pai, e declaramos a Tua vitória. Senhor, nos ensina, nos dá instruções claras. Pai, tem mulheres aqui nessa live que estão tendo a tentação, estão sendo tentadas a esconder a sua candeia debaixo da cama, Pai. A esconder a luz que brilha, a se diminuírem, a esconderem a luz delas, Senhor, porque elas têm medo. E em nome de Jesus eu declaro que toda mulher que está nessa live, que vai participar desses dias de oração, ela vai ser reposicionada. Eu declaro agora em nome de Jesus que Deus vai reposicionar a candeia no lugar certo da casa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu hoje tive a direção de fazer essa live aqui na minha casa. Eu trouxe vocês para o lugar onde eu geralmente oro aqui, que é esse lugar, esse é o meu tapete. E esse é meu canto de oração aqui na minha casa. E eu faço as lives sempre em outro lugar, mas eu tive a direção de trazer vocês eu acho que é pro lugar de mais autoridade e de mais lágrima que tem aqui. E para juntas nós buscarmos a presença de Deus. Eu queria que você levasse uma adoração genuína agora ao Senhor. Eu queria que você buscasse a presença de Deus agora. Juntas. Em nome de Jesus. Oh, Deus. Maravilhoso. Tu és Espírito Santo. Admirável. Tão sublime, glorioso, Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o Teu amor maravilhoso, admirável. Sublime, glorioso Jesus, Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o Teu amor. Te adoramos aqui, Senhor. Tu és o nosso Rei, o nosso Deus. Tu és digno de tudo. Diga isso a Ele. Tu és digno de tudo, Espírito Santo. pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo.
Dia e noite, suba a ti nossa adoração. Dia e noite, suba a ti nossa adoração. Dia e noite, suba a ti, tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Nos entregamos, Senhor. Tu és digno de tudo, Jesus, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Pai, nós levantamos um altar de adoração agora na nossa casa. Nós levantamos um altar de adoração aqui, Espírito Santo. Tu és digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. Tu és digno de toda entrega. Tu és digno, Espírito Santo, de toda lágrima, de toda entrega do nosso coração. Nós levantamos um altar nesses dias. Levantamos um altar de adoração a Ti. Diga isso a Ele, levante um altar de adoração na sua casa. Talvez você tenha orado tão pouco, você tenha se entregado tão pouco. Talvez você tenha permitido que os dias, a rotina do dia a dia tenha engolido e tenha te roubado da presença do Senhor. Será que você pode levantar esse altar, reconstruir esse altar de adoração agora a Ele? Mova as pedras desse altar, comece a organizá-lo novamente. Comece a dizer para Ele o quanto o Senhor é precioso, o quanto você precisa dEle. Comece a trazer de volta esse altar de adoração para dentro da tua casa. Para dentro da tua casa. Talvez você esteja no hospital trabalhando, talvez você esteja no seu plantão, eu não sei onde você está, mas onde você estiver, levante o seu altar de adoração. Isso, levante um altar de adoração ao Espírito. Isso. Você pode fazer isso agora, levanta um altar de adoração. Você pode se reconciliar com o Senhor agora. Você pode dizer, Senhor, me perdoa. Eu tenho andado tão distante da Tua presença, Senhor, me perdoa, Pai, me perdoa. Eu vejo o Senhor levando a gente a reconstruir esse altar de adoração, esse altar de oração. A oração tem sido negligenciada nesses dias. Muitos têm negligenciado a oração. E o Senhor tem falado para nós agora, vocês precisam levantar um altar de adoração nessa nação. Vocês precisam levantar um altar de adoração como brasileiras. Como brasileiras, o Senhor conta com o Brasil nessa hora, com as brasileiras nas nações espalhadas. Existe um chamado para as mulheres levantar um altar de adoração, um altar de oração. Chegou o tempo. O Senhor tem dito que o Senhor vai levantar movimentos de oração por todo o globo terrestre. E o Senhor conta com as brasileiras, o Senhor conta com aquilo que o Senhor colocou em nós. Existe uma urgência no coração. Existe uma urgência no coração que Deus tem plantado, um desejo sobrenatural de buscarmos juntas a presença de Deus. Esse ambiente não é online, o Senhor fala para nós agora, esse ambiente é espiritual. É espiritual. O Senhor está nos levando a um compromisso maior de adoração e oração. Isso, deixa Ele plantar essa semente e diz assim, Senhor, acende o fogo da oração dentro de mim. Enquanto você adora Ele, comece a dizer isso para Ele, Pai. Eu quero me alistar nesse exército de oração, Senhor. Eu quero dizer sim, Pai, para me levantar em oração. Eu quero dizer sim para ouvir as instruções do Teu Espírito nessa hora, Pai. Começa a falar isso para Ele. Deus, eu não vou fugir da batalha. Eu não vou fugir da guerra. Pode trazer as armas certas, Senhor, para esse tempo, Pai. Em nome de Jesus.
quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o som outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero, Jesus, nos desperta outra vez, Senhor. Eu quero me apaixonar outra vez, Senhor. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Abre os meus olhos, Senhor. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre o meu coração, eu quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Sim, Senhor, eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar, Senhor, outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero liberar algo que está no meu espírito. Há 20 anos atrás, em 2006, eu vivia um dos maiores despertamentos de Deus até então na minha vida. Há 20 anos atrás, o ano de 2006 foi o ano que Deus começou a iniciar muitas mudanças, que no ano de 2007, no ano de 2008, foram se solidificando. E essas mudanças, elas culminaram numa busca muito grande pela presença de Deus. Nós nos reuníamos em sítios, nós nos reuníamos em casas, nós nos reuníamos nas salas, nós tínhamos entendimentos, era como se a revelação das Escrituras pulasse para nós. E a gente vivia algo tão lindo, quando a gente se reunia simplesmente para orar. O Senhor invadia as nossas reuniões, Ele trazia tanta clareza do que ia acontecer nos próximos anos, e a gente tinha passos firmes diante daquilo que Deus estabelecia para nós. O Senhor nos dava passos firmes, e eu posso me lembrar de que é como que mesmo que Israel andasse num deserto, eles tinham passos firmes, porque a voz de Deus era clara. 20 anos se passaram, e muitas daquelas palavras que foram profetizadas lá atrás, daqueles passos firmes naquilo que a gente não conseguia enxergar, hoje a gente vê. Mas eu falei, Deus, e agora?
Parece que os nossos dias são tão confusos. Eu não sei se o que eu tô falando para você faz sentido, mas os dias são tão confusos. E parece que nós estamos vivendo dias onde a voz de Deus é tão escassa, porque a gente vê muito espetáculo, entende? A gente está muito cercado de espetáculo. E eu falo isso por mim. Tudo hoje é um espetáculo. Se alguém engravida, é um grande espetáculo para contar essa gestação. Se algo nasce, é um grande espetáculo para contar aquilo. A gente perdeu, parece que a essência daquilo que realmente é genuíno. E a gente está sendo roubado pela exposição. Quando eu fui fazer essa live de jejum, eu me questionei muito. Eu falei, Deus, eu não quero que seja mais um espetáculo. Eu não quero que seja mais um movimento que se perca. E eu tenho tantos recursos, gente. Eu tenho tantos recursos para fazer uma live tão diferente. Eu tenho iluminação. Eu estou usando a iluminação da minha casa, mas a gente tem tanta iluminação boa, a gente tem tanta câmera boa, a gente tem tanta gente própria para fazer isso. Mas o Senhor falou assim para mim, filha, não é sobre isso. Porque tem uma geração que tem tudo, mas está completamente perdida. E talvez a gente vai precisar dizer para algumas coisas assim, ei, eu preciso me abster dessas coisas para acessar o que é genuíno. Eu não sei se isso faz sentido para vocês. E eu não sei se você tem percebido que esses dias parecem dias tão obscuros e tão dias estranhos, sabe? Parece que é dias que o Senhor ele se afasta da gente para que a gente o busque com mais intensidade. Eu não sei se isso faz sentido para vocês, mas isso tem feito sentido para mim. Quando o Senhor diz assim, desse jeito eu não quero, eu preciso que você se afaste daquilo que às vezes te impede de enxergar com clareza. Eu não sei se isso faz sentido para você, mas o Senhor tem falado isso para mim. E o ano de 2026 parece que é o novo ano de 2006 para mim. É uma nova oportunidade de buscar Ele, sabe? E aí o Senhor tem permitido perseguições, o Senhor tem permitido intimidações. E o Senhor tem permitido até aquelas confusões que a gente fica assim na nossa mente. Senhor, será que o Senhor tá nisso? E aí quando o Senhor falou isso comigo, eu falei, então já sei o que fazer. Existe um lugar na presença. Existe um lugar na presença. E eu queria te fazer um convite nessa noite. Eu queria que você colocasse a sua boca no pó hoje. E quando eu falo boca no pó, é você colocar a sua boca no chão. A boca no pó. Sabe, eu queria que você se deitasse agora na presença de Deus. Se você pode, né? Onde você tá. Eu queria que você deitasse. Que você se rendesse diante de Deus, sabe? Mais do que estar ajoelhada, mais do que estar sentada. Eu queria que você colocasse a sua boca no pó. E que você dissesse isso pro Senhor. Senhor, eu tô me humilhando debaixo da tua poderosa mão. Eu não tô me humilhando diante de homens. E enquanto você se aconchega aí com a boca no pó, eu quero contar um sonho que eu tive. Eu até compartilhei na quinta. Mas quando eu estava nos Estados Unidos esse ano, eu sonhei que eu entrava na casa de uma pessoa e era uma casa de muita manipulação. Muita manipulação e uma falsa religião. Uma falsa aparência de religião, de religiosidade. E eu acho que essa casa representa a religião, sabe? Representa denominações, representa o que a gente chama hoje de evangélico. E tinha uma mulher loira que ela era muito dominadora. E ela preparou uma mesa. E na mesa, ela não colocou uma cadeira para me sentar. E eu lembro que quando eu olhei para aquela mesa e todo mundo sentado, ela como se ela quisesse me envergonhar. E ela dissesse assim, não tem lugar para ti aqui. Que era para mim me retirar. E quando eu entendi o que estava acontecendo, eu falei, mas eu não tenho lugar para sentar. Mas eu falei, eu não vou me ofender. Eu falei, não tem problema, então eu vou me assentar no chão. Mas quando eu fui me assentar no chão, no sonho, eu não me assentei, eu me ajoelhei no chão. E eu me humilhei.
eu aceitei a humilhação dela, mas eu fui mais fundo do que a humilhação dela. Eu me humilhei. E quando eu me humilhei, o Telmo estava no sonho e ele se levantou e ele trouxe uma palavra profética sobre a minha vida. E eu entendi que a humilhação era uma chave para vencer esse espírito. E existe um espírito de intimidação, de querer envergonhar, de rejeição, de dizer que você não tem lugar, um espírito de abandono, de dizer que você está sozinha. A igreja está sendo atacada por esse espírito. Nós estamos sendo atacados por esse espírito. Um espírito que está destruindo relacionamentos. Um espírito de manipulação muito grande. Um espírito que tem feito muitas pessoas desistirem. Muitas pessoas tirarem a sua farda. E disserem, eu não vou mais participar. E o Senhor está falando para mim e para você, se humilhe então um pouco mais. Mas não se humilhe para as pessoas, se humilhe para mim. Coloque a sua boca no pó. E eu queria hoje que você se arrependesse diante de Deus, que a gente se arrependesse juntas diante de Deus. Que a gente conseguisse entrar nesse lugar. Eu mesma vou entrar agora. A Lari vai ficar ministrando. Mas eu vou, junto com vocês, pôr a minha cara no pó. E... Jesus... Eu acho que esse é um treinamento, né? Juntas, eu sempre sonhei com isso de a gente juntas buscar a presença de Deus. Eu sei que 14 mil pessoas não cabem na minha sala, fisicamente. Mas no ambiente do Senhor Jesus, no ambiente celestial que Deus está liberando aqui, cabe. Então nós todas agora, você imagina o que é isso no reino, o que é isso diante do Senhor. Talvez você está debaixo desse espírito de manipulação e não tinha lugar para você sentar numa mesa. E o Senhor falou, mas você pode se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. O Senhor está falando, se humilhe debaixo da poderosa mão. E eu queria que você se humilhasse agora debaixo da poderosa mão de Deus. Eu queria que você colocasse a sua boca no pó, que você diante do Senhor, enquanto a Lari ministra adoração. Rabachore, cantorera, rabassore, andorera, rabassore. Espírito Santo, me humilha diante de ti, Senhor. Nós nos humilhamos diante de ti, Senhor. Quando a música escurece, resto desaparece. Olha a nossa boca no pó, Pai. Simplesmente a ti me chego. Nós reconhecemos, Senhor, a nossa miséria. Ansiando oferecer Reconhecemos que nada algo somos, de Senhor. valor pra abençoar teu coração. Espírito Santo de Deus. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Receber a tua vontade na minha vida. Mais profundo busca, Senhor, do que os meus olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Pai, nós nos humilhamos diante de Ti agora, Senhor. Nós nos humilhamos diante da Tua presença, Pai. Nós nos humilhamos diante de Ti, nós colocamos a nossa cara no pó, Pai. E nós reconhecemos, Pai, que não temos nada de nós mesmos, que nós precisamos de Ti, Senhor. Senhor, nós deixamos aqui o nosso orgulho, Pai. Ó Espírito Santo, e nós Te declaramos
que a nossa vida se rende a Ti agora, Pai. Nós nos rendemos à Tua vontade para a nossa vida, Pai. Quantas vezes nós resistimos à Tua vontade, ao poder do Teu Espírito, mas nós agora nos rendemos diante de Ti, Pai. Nós nos rendemos, Senhor, nós nos humilhamos debaixo da Tua poderosa mão, Senhor. Nós declaramos que Tu és o nosso Deus e que não existe outro Deus além de Ti, Senhor. Nós nos humilhamos, nos arrependemos, nos rendemos, Pai. Se você precisa confessar pecados diante do Senhor, essa é a sua hora. Que você renda, que você comece a confessar agora orgulho, autossuficiência, se você tem sido autossuficiente nesses dias. Se você tem se ofendido e permitido que a ofensa alcance um lugar no seu coração, se arrependa agora. Isso, se arrependa agora. Diga assim: Senhor, eu me humilho debaixo da Tua poderosa mão diante de Ti, Senhor. Isso, faça isso agora, diante do Senhor, se humilhe. Isso. E agora nós vamos apresentar a Deus a toda afronta agora. Agora juntas nós vamos apresentar as afrontas agora. Eu quero que você ore apresentando as afrontas diante de Deus agora. Pai, a Tua palavra diz que a nossa luta não é contra a guerra, a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas a nossa guerra é contra principados e potestades, Pai. Nós queremos agora, Senhor, Te apresentar toda a afronta que estamos enfrentando, Pai. Toda a intimidação, Deus, todo o ataque na nossa casa, na nossa família, nós queremos Te apresentar agora, Pai. Assim como um rei que um dia, Senhor, apresentou as cartas de afronta diante de Ti, Pai. Cada uma de nós apresenta agora. Eu queria que você apresentasse diante de Deus as cartas de afronta que você tem enfrentado, aquilo que você tem passado na sua casa, na sua família, sobre a sua vida. Declara agora em nome de Jesus. Declara agora áreas na sua vida que estão paralisadas, que você percebe que isso já vem acontecendo de geração em geração. Aconteceu com a sua avó, aconteceu com a sua mãe e agora a tua casa está sendo atacada pelo mesmo espírito. Começa a declarar, é como se você fosse denunciar isso diante de Deus. Você vai contar agora para Deus o que está acontecendo, toda a afronta. Começa a trazer isso agora. Começa a denunciar a ansiedade. Denuncia, Senhor. A ansiedade tem batido na minha porta, o medo tem batido na minha porta. A infertilidade, a dor na minha casa, o divórcio, Senhor. A mentira. O Senhor vai calar toda a boca mentirosa. Ele vai calar toda a mentira de Satanás. Em nome de Jesus, você vai começar agora a entregar para Deus, a mostrar para Ele. Você vai começar a denunciar para Deus agora. Em nome de Jesus, eu te abençoo agora para que você faça isso agora no poder do nome de Jesus. Toda dificuldade, você sabe que é ataque, você vai agora começar a denunciar isso em nome de Jesus. Nós denunciamos agora, Espírito de Deus, todo ataque, Deus, todo ataque do inimigo. Nós sabemos que a nossa luta não é contra pessoas, Pai, mas o inimigo usa pessoas para nos afrontar. Nós declaramos agora, Pai, nós descobrimos agora, Espírito Santo, nós desnudamos agora. Senhor, todo espírito de engano vai começar agora a sair. Tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que está escondido vai começar a ser revelado no poder do nome de Jesus. Nós declaramos agora. Nós declaramos agora. Senhor, nós te apresentamos, Pai, toda afronta. Nós te apresentamos agora toda mentira, toda injustiça. Nós te apresentamos agora, Espírito Santo de Deus. Te apresentamos agora todos os ataques, Pai, em nome de Jesus. Nós apresentamos agora. E submetemos a Ti, Senhor. E declaramos aquela palavra. Eu declaro sobre Ti que nessa guerra, você vai ficar debaixo da presença do Senhor e Ele vai lutar por você. Ele vai lutar por você. Eu declaro agora em nome de Jesus. Lugares, tem pessoas que estão sofrendo porque fizeram trabalho contra a sua casa e sua família. Sabe, fizeram feitiço. Liberaram palavras de maldição sobre você. No mundo do Espírito agora,
Nós cancelamos toda a palavra maldita que foi dita sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre os seus filhos. Toda palavra maldita agora em nome de Jesus é cancelada pelo poder que há no nome de Jesus. Nós cancelamos agora em nome de Jesus. Nós declaramos a palavra do céu sobre a sua casa, a palavra de bênção, palavra de prosperidade, palavra de bênção em nome de Jesus. Nós arrancamos agora no mundo do Espírito. Nós arrancamos agora em nome de Jesus. Nós destruímos pelo poder que há no nome de Jesus a obra das trevas. A obra das trevas na tua casa, mentira de Satanás agora, em nome de Jesus, é quebrada agora em nome de Jesus. Todo espírito de engano, toda mentira, toda sutileza do inimigo, infiltrada nas famílias, infiltrada em nome de Jesus. Senhor, eu peço agora, começa a colocar nessas mulheres novos olhos, uma nova visão espiritual. Em nome de Jesus, todo engano agora começa a cair. Uma nova visão espiritual agora. Ouvidos ungidos. Eu declaro que essa mulher vai ouvir claramente a voz do Senhor. Em nome de Jesus está se levantando uma geração de mulheres que amam a presença de Deus, mas que estão cheias da graça de Deus. O Senhor vai começar a te acordar para você orar. O Senhor vai colocar orações específicas. Você vai começar a ouvir audivelmente a voz e a direção do Senhor. Cai por terra agora toda fraqueza espiritual. Toda fraqueza espiritual cai por terra agora. Você que tem dito que está fraca, que não tem mais força, é mentira de Satanás. Você é uma mulher fortalecida no Espírito, preparada para lutar. Em nome de Jesus, nós declaramos agora. A palavra do Senhor diz que existem castas de demônios, só sai com jejum e oração. E nós estamos cumprindo a palavra do Senhor, jejuando e orando, batalhando. Não é tempo de desistir, não é tempo de desistir, é tempo de lutar. Em nome de Jesus, desmascarando toda mentira das trevas. Em nome de Jesus. Entra agora na tua casa um anjo com espada desembainhada de fogo, em nome de Jesus, nas famílias agora. Em nome de Jesus, nós declaramos o mundo espiritual vivo nesse momento. Em nome de Jesus, vai cair a mentira de Satanás na tua casa, em nome de Jesus. Nós declaramos o poder de Deus sobre a sua família, sobre os seus filhos. O Senhor guarda a sua casa, o Senhor guarda a sua família agora em nome de Jesus. Declaramos isso em nome de Jesus. Empunhe agora a sua espada. Quero que você pegue a sua Bíblia agora na mão. Pegue a sua Bíblia na mão. Em nome de Jesus. Eu quero que você abra em Efésios 6. Essa é a palavra, essa é a nossa espada. Eu quero que você faça isso agora. Em nome de Jesus, juntas agora. Nós vamos declarar agora a palavra do Senhor Jesus. Isso. Efésios 6. O versículo é o 10. Que diz assim: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Você não vai ser forte em você mesma. Você não vai ser forte na sua circunstância. Você não vai ser forte no que tem acontecido na sua vida. Talvez você olhe, está acontecendo um monte de coisa que tenta te desanimar. Mas você vai ser forte no Senhor e no seu grande poder. Porque o poder de Deus, ele não é pequeno, ele é grande. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Nós vamos agora colocar as armaduras, a armadura que Deus nos deu. É uma roupa que serve em mim, serve em você, é nossa. Nós vamos começar a vestir ela agora, existe uma ordem aqui. Vistam. Não é Deus que vai colocar, Ele só tem disponível para nós. Quem veste é a gente, é uma decisão. E a sua decisão agora é de colocar essa armadura e nós vamos colocar juntas. Se imagine no acampamento, se imagine nós todas agora, 14 mil mulheres no acampamento, vestindo a armadura. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue. Não é contra o seu marido, não é contra os seus filhos, não é contra as pessoas que têm afrontado. Efésios 6. Mas é contra
governantes e autoridades do mundo invisível. Eu quero falar para você, existe um mundo invisível, um mundo espiritual. E ele é tão real quanto o mundo natural. Nós estamos agora guerreando espiritualmente contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao inimigo no tempo do mal. Tem dias que são maus, tem dias que são difíceis. E para a gente conseguir resistir, a gente vai precisar estar com a armadura. E qual é essa armadura? Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Escuta, tem uma batalha, mas a promessa é que, após ela, você não vai ficar prostrada no chão. Você vai ficar de pé e firme, porque você está com uma armadura. Assim, mantenha a sua posição. E agora, sobrenaturalmente, Espírito Santo, coloca cada uma de nós na posição dessa guerra. Ó, você não tá sozinha. Eu tô aqui contigo. E eu sei que eu não tô sozinha, porque você tá aqui comigo. Cada uma defende a outra, entende? Cada uma. Nós somos 14 mil pessoas que disseram sim. E a gente tá aqui uma pela outra. Eu queria que você orasse por essas 14 mil mulheres que estão aqui. Ore agora por elas. São tantas situações que você nem imagina. No mundo todo. Isso. Nós vamos continuar de pé e firmes. Assim, mantenha a sua posição colocando o cinto da verdade. Você vai colocar o cinto da verdade agora. E a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como o capacete que vai guardar a mente de vocês. E empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes nas suas orações por todo o povo santo. Eu vou até aqui. Orem no Espírito, de novo no 18, em todos os momentos e ocasiões. E permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Eu vou dar uma direção para amanhã, para nós amanhã, durante o dia. Durante o dia, você vai glorificar o nome do Senhor várias vezes por dia. Você vai dar glórias a Deus dentro da sua casa, no seu trabalho, no ônibus, no meio de transporte, aonde você estiver. Na hora que você lembrar, e o Espírito Santo vai te lembrar, você vai começar a glorificar o nome do Senhor. Você vai dizer, glória a Deus. Aleluia. Tu és glorificado, Senhor, eu te amo. Tu és glorificado aqui na nossa casa. Tu és glorificado no meu trabalho. Tu és glorificado na minha vida. Você vai começar a engrandecer o nome do Senhor. Você vai abrir janelas igual Daniel. E você vai começar a adorar a Deus. Eu posso ouvir um amém? Você vai fazer isso em vários momentos. Não importa. Você vai fazer. Tá? Você vai glorificar o nome do Senhor. Você vai começar amanhã, durante o dia, glorificar o nome do Senhor. Em todo tempo. Você vai dizer, glória a Deus. Aleluia. Você vai abrir janelas de oração. Ali o Senhor vai te visitar. Quando você glorifica o nome dele, o Senhor vai te visitar. Você vai abrir uma janela e o Senhor vai falar com você. O Senhor vai te dar direções específicas nesse tempo. Esteja atenta à voz do Espírito Santo. Eu posso ouvir um amém? Você está com a armadura agora. Pai, em nome de Jesus, nos veste com essa armadura. Eu declaro que todo ataque na mente está caindo por terra agora. Eu declaro que o escudo da fé dessa mulher tão grande, que vai apagar os dardos inflamados do maligno. Eu abençoo em nome de Jesus, para que essa mulher seja cheia do poder de Deus agora, tomada pelo Espírito Santo, para que ela possa resistir.
Tem mulheres que estão nessa live que você é atacada na mente. O Senhor me mostra. Mas o Senhor fala pra você, eu tô colocando um capacete de salvação na sua mente. Todo ataque na mente, toda mentira do diabo tá caindo por terra agora na sua mente. O Senhor tá desmascarando agora, tá arrancando agora a mentira. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, toda mentira agora vai cair por terra agora em nome de Jesus. Toda mentira, toda prisão agora está caindo por terra em nome de Jesus. Isso, comece a ser cheia do Espírito Santo agora. Isso, comece a adorar o nome do Senhor Jesus. Comece a adorar Ele agora. Adore a Ele. Isso. De guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda. Nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Essa primeira noite foi a noite de a gente se humilhar, de a gente se fortalecer e de a gente colocar a nossa armadura. Amanhã nós vamos entrar num novo nível juntas. Amanhã nós vamos entrar num novo nível. E amanhã a gente vai precisar fazer a live em outro lugar. Porque eu creio que Deus vai fazer algo muito forte amanhã, então a gente fica muito limitado aqui. Então amanhã eu acredito que eu vou fazer a live em outro lugar. E para que a gente consiga fluir no Espírito. Então hoje foi só um preparo para que você entendesse o que Deus está fazendo, para que você se humilhe debaixo da presença de Deus. E amanhã a gente vai guerrear juntas. E amanhã a gente vai estar juntas. Sobre o jejum, deixa eu falar algo para vocês importante. O sacrifício que foi feito por nós, Jesus já fez. Então o jejum é uma obediência. Nós estamos cumprindo a palavra de Deus. A Bíblia também diz que Esther jejuou 3 dias. Daniel jejuou. A Bíblia é repleta de segredos, né? Que o jejum é a chave. O jejum e a oração é a chave para muitos lugares. Amanhã nós vamos acessar lugares. Mas tem muitas pessoas que estão com dúvidas porque tem dificuldade de jejuar os 3 dias completamente. Então você pode jejuar parcialmente. Se você percebe que tem muita dificuldade, você jejua parcialmente. Toma um caldo à noite. Você pode... Claro que você não vai... não é o momento de você comer delícias, não é o momento de você, sabe? Mas de repente você vai só comer alguma coisa uma vez por dia para que você conseguir manter, ficar de pé, sabe? Porque tem várias situações, tem mulheres que trabalham, tem mulheres que cuidam de bebês, cuidam da família. Então, eu quero deixar vocês, assim, na dispensação da graça. Tem gente que tá grávida, tem gente que tá passando, que tá doente, né? Tem gente que tá passando por situações. Eu mesmo tirei a vesícula agora há 2, 3 meses, né? Então, tem gente que tá passando por situações. Então, não é sobre isso, mas faça um jejum. Se mantenha, esteja junto nesse lugar. Não é para você desistir porque você não consegue fazer o total de 3 dias. Mas é para você estar junto na sua medida. A sua medida é importante. Tá? A sua medida é importante. Então não é um lugar de sofrimento, mas é um lugar de entrega. Tá? Em nome de Jesus. E eu declaro sobre você que você vai conseguir. Tá? Vencer esses dias. Então amanhã nós vamos... buscar juntas a presença de Deus novamente. Esse primeiro dia, o Senhor me deu essa direção que é um dia de a gente se humilhar diante da presença de Deus. E assim que acabar a live,
Se você quiser ter esse momento com o Senhor de humilhação, de se entregar, sabe, de se jogar no chão, de dizer assim, Senhor, eu não estou me humilhando debaixo de ninguém a não ser da mão do Senhor, da sua presença. E se você tem coisas para apresentar diante de Deus que você tem enfrentado, que você tem passado, injustiças, situações que você tem vivido, que só o Senhor pode te ajudar, essa é a hora de você entregar. E isso você faz com o seu Pai, você faz com Ele. Amém? Que o Senhor nos fortaleça. Hoje é o dia de a gente se jogar na presença, se humilhar. Que o Senhor Ele é aquele que justifica, Ele é aquele que guarda. E eu quero te abençoar. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos essa primeira live, Deus, de jejum. Nos mantém firmes e fortes naquilo que o Senhor quer fazer. Nos dá graça e direção para os próximos dias, Pai. Nós declaramos a Tua presença. Nós pedimos que o Senhor seja conosco. Nos livra, Senhor, de todo mal, de todo ataque, Senhor. Nos faz firmes, Senhor, mesmo no dia mau. Nos faz firmes diante de Ti. E nos deixa, Senhor, cumprir toda a Tua vontade. E seguir até o fim desse propósito. No poder do nome santo de Jesus. Nos dê as direções. Nos dê clareza de propósito, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Eu te abençoo com graça e com favor do alto. Para que você consiga vencer. Para que você consiga permanecer até o fim. Amanhã nós vamos de novo estar aqui meia-noite. Espero vocês aqui. Para a gente ir juntas buscar a presença de Deus. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Que Deus abençoe vocês e a casa de vocês em nome de Jesus.